tarde, obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Michele, vou dar o nosso último treinamento hoje. Eu vou aguardar só mais uns 2 minutinhos para dar tempo do pessoal se conectar. Então, a gente já começa daqui uns 2 minutinhos. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Boa tarde, eu agradeço novamente a presença de vocês. Como eu comentei, eu sou a Michele, eu sou engenheira do Departamento Técnico da Vidim. E hoje a gente vai estar dando o último treinamento que a gente vem dando ao longo das últimas semanas, treinamento sobre os módulos do nosso software de projeto, né, que é o GeoSoft. Então, hoje é o último treinamento que aborda a proteção de taludes e canais com geossintéticos, tá? Aqui do lado direito tem um chat onde vocês podem digitar eventuais dúvidas, que posteriormente eu respondo por e-mail para vocês, tá? Para avisar também que as outras apresentações já estão salvas no nosso canal no YouTube, para quem perdeu, consegue acessar na nossa página do YouTube, assistir todo o treinamento. Então, vou começar. Então, eu agradeço a participação de todos. Como eu comentei, o tema de hoje é controle de erosão em taludes em canais, né? Com enfoque, esses últimos treinamentos que a gente vem dando, com enfoque da utilização do nosso software de projeto, que é o GeoSoft, né? Projeto com geossintéticos. Esse é meu e-mail, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês precisem de apoio com algum projeto, um processo, tanto na parte de projeto quanto na parte de processo construtivo, vocês podem estar entrando em contato para que eu ajude vocês com esses projetos. Né? Então, a Vidim, né, o nosso grupo de empresas, a gente possui, né, um livro de projetos de infraestrutura com geossintéticos e um software de dimensionamento, né, de soluções com geossintéticos. No final do ano passado, a gente fez o relançamento desses materiais de apoio, né? Então, a gente relançou o nosso livro, que agora está na 10ª edição, né? Então, é um livro bem completo, ele tem 17 capítulos, né, que aborda desde a parte de tipos de geossintéticos, ensaios e materiais geossintéticos, até a parte de projeto, né, dimensionamento e processo construtivo de uma série de soluções com geossintéticos, né. Então, esse livro, né, e o software, vocês conseguem baixar gratuitamente no nosso site, né. São ferramentas que são disponíveis para apoiar nossos clientes nos projetos com geossintéticos. E o software também foi relançado agora na 4ª versão, né, que a gente sofreu algumas alterações, a gente incluiu novas funções no software e no livro também. E também agora as 2 ferramentas estão disponíveis em português, para facilitar bastante para os nossos clientes aqui do Brasil. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre controle de erosão em taludes e canais, né, que tem um capítulo do livro determinado somente para isso, e tem um módulo do nosso software também que nos apoia com esse tipo de projeto. Então, o enfoque vai ser esse. Bom, controle de erosão, né, é um problema que a gente encontra, né, em diversos tipos de obras, né. Então, qualquer obra que tenha um serviço de terraplenagem, a gente vai ter que lidar com problemas de erosão, né, algum tipo de solução para controle de erosão ou para garantir a revegetação, né, do meu talude, ou o adequado revestimento para o meu canal de drenagem, né. Então, é um problema muito comum em projetos rodoviários, né, quando a gente tem que fazer grandes cortes para fazer a construção de duplicação de vias ou construção de novas estradas, né. Muitas vezes esses cortes, eles são em materiais rochosos, né, em rochas alteradas, em solos que têm baixa capacidade de suporte, né, e solos muito suscetíveis à erosão, né. Então, por mais que às vezes a gente faça esse corte numa geometria que garanta a estabilidade geotécnica do mesmo, a gente ainda precisa prever algum tipo de obra para garantir que a vegetação, né, vá pegar nesse talude, né, para evitar que com as ações externas, né, com chuvas e tudo mais, esse material vai sendo lavado e gerando aí processos erosivos. Né. Em projetos hidrelétricos também é muito comum a gente necessitar aí de uma obra para controle de erosão, né? Projetos hidrelétricos também incluem um grande volume aí de terraplenagem, então é muito comum a gente precisar.
pensar em algum tipo de proteção para os taludes, né? E também envolve canais, muitas vezes de grandes dimensões. A gente também precisa prever um tipo de revestimento, né? Projetos de mineração também, né? Então, tanto nas próprias cavas de exploração quanto nas obras de acesso para as mineradoras, ou até mesmo para obras de fechamento de mineração, a gente se depara com esse problema de controle de erosão. E canais também, né? Canais é um tipo de obra muito comum, né, em grandes mineradoras. Então, quais que são os problemas efetivamente associados, né, quando a gente faz uma escavação aí num talude natural, né? Os taludes, né, eles podem vir a sofrer um mecanismo, um processo de falha, devido a vários tipos a vários fatores, né, vamos dizer assim, né? Ele pode ter uma condição original do talude que favoreça, né, a sua suscetibilidade ao deslizamento, né? Então, pode ser talude que tenha um solo que é muito erudível, né? E eu preciso prever aí algum tipo de tratamento, ou até taludes que tenham condições que favorecem mesmo, né, não só a erosão, como também a existência de mecanismos maiores de ruptura, né? Então, se eu tenho um solo alterado, né, com suscetibilidade, né, com alterações de fratura e folhagem oriundos aí da rocha-mãe, né, ele pode ter uma suscetibilidade maior ao deslizamento, né, esse tipo de solo alterado, né. Os taludes também, né, por mais que muitas vezes eles não tenham uma condição original que favoreça a sua falha, mas ao longo do tempo, né, pela modificação lenta das condições originais, da época de que ele foi cortado, a gente pode tendo uma deterioração do talude, né, e favorecendo aí os processos erosivos, né. E tem também uma série de fatores desencadeantes, né, que podem fazer uma ativação do movimento, né. Então, às vezes, meu talude está lá estável, mas eu tenho uma influência humana, né, uma escavação no pé, ou em países em que há ocorrência ou um sismo, né, que pode fazer um desencadeamento de um processo de falha, né, começar um processo de ruptura do talude. Né. O processo de deterioração dos taludes, né, existem vários tipos, né, tanto de deterioração quanto de rupturas, vamos dizer assim, né. A gente pode ter a lavagem do solo, né? Então, se o solo não tem uma vegetação protegendo ele, né? E conforme vai tendo a incidência de chuva e vento, a gente vai tendo uma lavagem, um carreamento desse solo, né? As rochas vão, ao longo do tempo, sofrendo um processo de alteração, né? Soltando pequenas lascas, né? Ao longo dos anos, né? Processos maiores, né? Como fluxo de detritos, desmoronamento de blocos de rocha, né? E de grandes porções de solo. Taludes rochosos, né, ou taludes que tenham muito matacão, né, a gente está suscetível a ter essa queda de blocos ou de pedaços de rocha, né, também devido às condições geotécnicas, né, como eu comentei, taludes rochosos, ou taludes de rocha, de solo, que carrega as características da sua rocha-mãe, a gente pode ser favorecido a formação de cunhas locais de ruptura, né? Então, a formação de pequenas cunhas locais de ruptura, né? A ruptura global também dos taludes, né? Então, quando a gente não garante o talude escavado numa inclinação maior, né, do que ele suporta, né? Um talude muito íngreme, ou ocorre algum outro processo externo que favoreça uma ruptura maior, uma ruptura global do talude. Então, todos esses são esses tipos de problemas de falhas e rupturas que podem ocorrer ao longo dos anos nos taludes, né? E também quando a gente fala mais falando em deterioração mesmo, né, em taludes de solo, né? Então, só com a presença da chuva, né, e do vento, a gente pode ter um avanço dos processos erosivos, né? Então, esses processos erosivos começam com uma pequena erosão laminar aqui. Deixa eu pegar o apontador. Uma pequena erosão laminar, né, e com o passar do tempo ele vai avançando para sulcos, e depois ele vai avançando para ravinas, e esses processos erosivos, se a gente não cuidar, ele pode gerar, né, um problema muito maior no meu talude. Então,
um processo de ruptura global, uma ruptura maior, pode ter origem com processos erosivos muito avançados também. Então, por isso que é importante a gente sempre cuidar da erosão dos taludes, né? E uma coisa que a gente sempre tem que considerar, deixa eu cortar isso aqui, que tem uma diferença de custo significativa se a gente for agir num talude que tem esse nível de processo de erosão, né? E num custo muito maior depois que ocorre a ruptura do talude, e a gente tem que dar alguma solução geotécnica, né, para recompor esse talude, liberar a estrada e tudo mais, né. Então, tem esse custo de obra, de manutenção, que varia muito, né, dependendo do timing, do tempo que a gente vai agir na obra, né. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar, né, com obras de prevenção, né, prevenir que ocorram maiores rupturas nos meus taludes, né. Prevenir, então, que ocorra rupturas em linhas maiores, né, tombamentos complexos, né, rupturas globais. Né. Porque o que acontece, né, quando a gente ocorre esse tipo de falha maior, né, além de todo o processo, o problema geotécnico em si, né, ele gera um problema para o entorno muito grande, né. Eu tenho aí muitas vezes a minha via fica interditada, né? Então, se a minha via fica interditada, eu tenho um problema aí social muito grande, né? Então, eu preciso de uma solução, pensar numa solução muito mais rápida para liberar a minha pista, né? A gente tem uma estimativa que os fechamentos de vias, né? Cerca de 50% deles ocorrem devido a obras de manutenção na via, mas 30% ocorrem devido a problemas emergenciais, onde se englobam aí as rupturas de taludes, né? Então, isso impacta muito na qualidade, né, de vida, né, de toda a população em torno. Tem um custo muito elevado manter uma rodovia fechada, né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar na prevenção de ocorrência, antes de ocorrer essas grandes falhas, né? Um outro aspecto importante é o impacto visual também, né? Então, a gente tem um impacto visual de ver um talude todo cheio de erosão, né? Assusta o usuário da via, não é bonito esteticamente, né? Então, tem um impacto visual grande a gente ter taludes comprometidos ao longo de uma rodovia, por exemplo, né? E tem também a perda de solo, né, que pode gerar um acúmulo de sedimentos em rios também, né? Então, quando a gente tem um talude próximo a um rio, né, e esse talude rompe e esse material cai no rio, né, a gente tem um problema ambiental muito grande também, que pode ser evitado com diversas soluções de engenharia, como a gente vai ver aqui hoje, né? Bom, existem, né, uma série de soluções, né, de obras de engenharia para garantir tanto uma estabilidade maior para o meu talude, quanto garantir paramentos que façam o controle da erosão, né, uma proteção de face do meu talude, né. A solução mais tradicional que tem, né, é a associação de chumbadores ou tirantes, né, então elementos passivos ou ativos de reforço, com um paramento de concreto projetado, né. Então, aqui a gente ressalta um pouquinho, né, os problemas que essa solução tradicional de concreto projetado pode ocasionar, né. E apesar de ser uma solução muito utilizada, a gente vê que a gente tem uma certa dificuldade, né, ao fazer o jateamento de concreto de garantir uma espessura uniforme, né, em locais que o meu talude é muito íngreme, né, muito irregular. Eu tenho uma dificuldade aqui de equipamento para conseguir levar esse equipamento de bombeamento e jateamento de concreto, né? Então, tem uma dificuldade de execução grande também. O concreto projetado em si, ele acaba dificultando o processo de drenagem da face do talude, né? Então, eu tenho sempre que estar aliando, né, o jateamento de concreto projetado com alguma solução de drenagem, né? Então, com drenos profundos e também com DHPs, já compostos drenantes, né? Porque ele cria um paramento meio que impermeável, né? Que dificulta a saída de água do solo do talude. E se essa
E se essa saída de água não tiver por onde sair, ela pode gerar problemas depois, né? É uma solução esteticamente muito feia, né? Vamos assim dizer, ela não conversa bem com o entorno, que a gente vê um talude, uma obra aqui em São Paulo, né? Que a gente vê como não conversa bem a solução de concreto projetado com o talude revegetado como um todo, né? Então, ela é uma solução esteticamente feia, né? Gera um impacto visual grande, né? E tem um custo de instalação que pode ser elevado também, ainda mais em locais que a gente tem dificuldade de acesso, como no exemplo dessas fotos aqui. E são soluções que, como eu comentei, se não forem previstos uma drenagem adequada, né, a água começa a se acumular aí atrás do paramento e pode levar a uma ruptura, né, da face da contenção, né, da face da proteção com solo grampeado, com concreto projetado. Então, uma alternativa a essa solução tradicional, né, que apesar de todas essas salvas funciona bem, é a utilização de sistemas com geossintéticos para fazer esse paramento, né, para fazer essa proteção de taludes de corte, principalmente, que é o objetivo maior desse treinamento de hoje e das fotos que eu estou mostrando aqui, né. Essa proteção dos taludes, né, essa solução com geossintéticos, ela vem aí em substituição, então, ao concreto projetado, né. Muita gente pensa que essa solução de revegetação, né, eu não posso utilizar quando eu vou ter um talude que eu preciso de um elemento maior para garantir a sua estabilidade, né. Então, existem taludes que eu preciso somente de uma proteção de face, né, para proteger da erosão, para favorecer o crescimento da vegetação, e existem taludes que eu preciso de uma proteção de face associada a um elemento de estabilização, que são os chumbadores e os tirantes. E muita gente pensa que, ao utilizar esses elementos de estabilização, chumbadores e tirantes, obrigatoriamente eu tenho que utilizar um concreto projetado para proteger a face. Não é verdade, né? Então, a gente tem diversos casos de obra e bastante experiência na utilização de um sistema com geossintéticos, que depois vai ser revegetado. Então, a gente vê aqui uma foto da utilização de um manto, que já começou a revegetar, com um sistema aqui de tirantes, né? Então, se bem dimensionado, a gente pode utilizar, sim, essa proteção de face com geossintéticos em locais que tenham chumbadores e tirantes, né? Essa necessidade de uma estabilização profunda, né? Outra dúvida que muita gente tem é que essas soluções com geossintéticos, né, que depois a gente vai ver mais para frente, que é uma solução que associa basicamente um manto de controle de erosão, muitas vezes com geotexto no tecido e uma malha metálica, ele só pode ser empregado para taludes de baixas inclinações, né, de 30, 40 graus, né? Mas não, a gente vê aqui que taludes de cortes rodoviários bem íngremes podem ser empregados com essa solução de geossintético, né, fazendo a revegetação. Bom, então os elementos que a gente utiliza para fazer a proteção desses taludes são os mantos para controle de erosão, né. Existe no mercado uma série de mantos, né, que tem essa função de fazer uma proteção de face de taludes, né. Então, tem desde mantos de materiais naturais, né, que são agromantos, né, e mantos de materiais poliméricos, né, que diferenciam, né, além desse, tem os de materiais naturais, que tem uma durabilidade menor mesmo, que faz uma proteção menor ao talude, e os mantos poliméricos, né, daí ele tem mantos de durabilidade que varia muito, né, de durabilidade e resistência à pressão que variam muito de um manto para outro, né. Então, existe uma série de especificações técnicas diferentes para esses mantos, né. Então, a Bidin, ela trabalha aqui, né, com mantos poliméricos, né. Então, a gente trabalha aqui, do lado direito, o nosso manto polimérico temporário, né, para controle de erosão. E a gente tem também mantos poliméricos, né, tudo de polipropileno, mais permanentes para controle de erosão, né. Os mantos temporários, ele tem uma durabilidade de até 36 meses, né.
Então, eles são muito utilizados em locais que o meu solo permite a pega da vegetação. Então, como assim? Né? Vou ter um talude de corte, e eu sei que se eu fizer uma hidrossemeadura lá, ela vai pegar. Ela só precisa de uma proteção inicial aí para ter o seu desenvolvimento, né? Então, nesse caso, né, e para inclinações de até uns 45 graus, a gente indica nossos mantos temporários. Então, eles vão fazer bem a função, enquanto a vegetação vai crescendo ao longo deles. Uma vez que a vegetação já esteja estabelecida, né, ele perde a sua função, né? E essa duração dele, então, e ele se biodegrada, né, naturalmente, e a duração dele chega a ser até de 3 anos, né, 36 meses. E a gente tem mantos permanentes, que daí eles são muito utilizados em locais que a vegetação não tem essa capacidade de pegar, né? Então, só tem um talude que eu sei que a gente faz a hidrossemeadura, por mais que eu proteja com manto temporário, aquela vegetação não vai crescer muito falhada, né? E eu vou estar sempre tendo que ir lá recompor a vegetação, recompor a instalação do manto, né? Para essas aplicações, a gente indica os nossos mantos permanentes, né? Que daí ele tem uma durabilidade muito maior, né? Maior aí de 10 anos. Eles são feitos com resistência à tração maiores também, né? Resistência à tração, resistência ao cisalhamento maiores. Então, ele pode ser empregado em taludes mais íngremes também. E os mantos permanentes, né, pela sua resistência à tração e ao cisalhamento, eles também admitem uma boa velocidade de fluxo, né? Então, para revestimento de canais, eles são uma solução bem interessante também, quando a gente vai ter um canal revegetado, né? E eu quero fazer o controle de erosão da parede desses canais, a gente pode associar com nossos mantos permanentes, que eles resistem a velocidade de fluxo superior a 4, 5 metros por segundo, né? E tem para algumas obras especiais, a gente tem os mantos permanentes de alta resistência, né? Então, a gente está falando de mantos com mais de 20 kN por metro de resistência, e uma durabilidade aí, no caso aqui, é muito maior que 10 anos, né? Tem uma durabilidade exposta às intempéries muito maior, né? Então, nesse caso, a gente tem também os mantos permanentes de alto desempenho. É muito comum, né, a gente ver associada a utilização desses mantos para controle de erosão com malhas metálicas, né, malhas metálicas ou poliméricas, né. Então, existem uma série de fatores, né, que não é tanto o objetivo aqui do treinamento de hoje, que é falar quando se associa o manto com a malha, né, e com que é feito o dimensionamento certinho desse sistema, né. Mas, de forma geral, a gente utiliza uma malha, né, metálica ou polimérica junto com o manto, quando a gente, o nosso talude, ele está suscetível a pequenas rupturas de solo, pequenos desprendimentos de material. Então, a malha, né, ela gera um acréscimo de resistência a esse manto, ao sistema de paramento como um todo, fazendo aí a contenção, evitando que haja desprendimento desse material, né. Então, ajuda aí a segurar pequenos bloquinhos de rocha, pequenas lascas de solo, né, pequenas pinhas de solo. É muito comum quando a gente tem um sistema aí de solo grampeado, né, então a gente vai ter um chumbador mais profundo, né, para fazer uma estabilização global mesmo do meu talude. Eu fazer, então, a associação do manto com a malha, porque a malha ajuda a distribuir os esforços entre os chumbadores, né. Então, tem uma série de funções para quando a gente utiliza a malha. Quando são taludes de forma geral em solo, né, a gente não tem um processo de rupturas de pequenos blocos, de pequenas cunhas, em alguns casos até a gente utiliza somente o manto mesmo, né. Aqui é uma foto com a malha metálica, né, aqui é uma foto com a malha polimérica, né. Então, a gente pode utilizar tanto malhas de polipropileno quanto malhas de aço, né, geralmente revestidas com PVC, né? A gente sempre indica o revestimento da malha com PVC, né? E também é muito comum a gente associar o manto com o geotexto no tecido, né? Então, por que a gente usa o geotexto no tecido? Se a gente tem um talude que o material é muito erodível e é muito difícil pegar a vegetação nele, né? Então, é uma areia, né, com material fino e que fica sendo continuamente lavado, né?
Então, vai tendo a lavagem do solo por trás do manto de controle de erosão, e é um local que eu sei que a minha vegetação não vai pegar, né? Então, a gente associa aí o manto com o geotexto no tecido por baixo do manto, com a função de que o geotexto no tecido evite a lavagem desse material fino, né? Para que não ocorra aí uma erosão por trás do manto de controle de erosão, né? Então, em alguns casos, dependendo da característica do solo, né, é bom a gente associar ao sistema, né, com o geotexto não tecido, né? A função dos mantos para controle de erosão é manter a umidade do solo, né? Eles favorecem, diferentemente do concreto projetado lá, que forma uma barreira para sair para a água, né? Os mantos para controle de erosão, eles permitem a passagem de água, né? A gente vê aqui que são elementos vazados, né? E mantém a umidade do solo, né? Eles criam um microclima também, que protege e favorece o crescimento da vegetação, né? Então, ele protege a vegetação, protege o solo contra as partículas da chuva, né? Retarda em que as partículas cheguem no solo, né? Então, tudo isso gera um favorecimento e uma proteção para o crescimento da vegetação, né? Evita a erosão hídrica, né? Então, principalmente em casos que aí vai ter um fluxo, né? Que é um revestimento de um canal. Em casos que vai ter um fluxo muito maior, né, de água, ele evita a erosão hídrica, né, do lavado, né, desse material por baixo aqui do manto, né. São estruturas, né, soluções flexíveis, então se adaptam a qualquer geometria, né. Então, o meu talude não precisa estar totalmente reperfilado, né? Ele consegue ir se ajustando a pequenas reentranças do talude para fazer a proteção do mesmo, né? E são soluções muito resistentes, né? Então, eles resistem a grandes esforços, né? Lógico que a gente tem que escolher o manto mais adequado conforme o esforço, né? Mas se a gente associa um manto com uma malha metálica, com uma malha polimérica, ou se a gente utiliza mantos de alto desempenho, ele é uma solução que tem uma resistência muito elevada quanto aos esforços, né? Existe, né, algumas recomendações mínimas baseadas nesse órgão, né, que é a ECTC, perdão, que é o Conselho Tecnológico para Controle de Erosão, né, é um conselho internacional. E esse órgão, ele fez umas recomendações mínimas, né, do que tem que ter um manto para reforço de vegetação, né. Então, ele separou os mantos de características, né, que aqui falando mais de mantos permanentes, né, uma durabilidade aí maior, mas mantos com mais leves, vamos assim dizer, né, com menor resistência, até mantos de alto desempenho, né. Então, ele fala aqui, né, em quais é a inclinação máxima que é recomendado instalar o produto, qual que é o esforço cisalhante máximo que ele pode ser sujeito, né, que ele resiste, né, qual que é a resistência à tração, né, mínima que o produto tem que ter para se enquadrar nessa categoria, né. Então, esse órgão que trabalha e pesquisa com uma série de soluções para controle de erosão, criou essas propriedades mínimas, assim dizendo, né, para diversos tipos de aplicação de mantos para controle de erosão, né, também com relação à espessura, à estabilidade, né, a durabilidade com relação aos raios UV, né, quanto tempo de exposição com relação ao raio UV o manto tem que ter, né, e com base nessas características mínimas, a gente encaixou aqui quais os nossos mantos que atendem, né. Então, a gente tem mantos permanentes, que são desde mantos de menor especificação, como é o caso do nosso TRM 500, né, tem uma resistência à tração um pouco menor, mas que para grandes aplicações não, mas para as aplicações costumeiras, né, das obras de engenharia, eles são muito adequados para controle de erosão, né, que são esses mantos TRM 500 e 550, até mantos de maior desempenho, né, como eu comentei, que então, tem uma durabilidade com relação ao raios UV muito maior, uma resistência à tração aqui muito maior, né, a tração e ao esforço de cisalhamento muito maior. Então, a gente tem no nosso portfólio de produtos mantos que atendam a essa recomendação mínima da ECTC. É importante, né,
a gente selecionar bem o manto, né, para evitar problemas na obra, né. Então, aqui foi um caso de uma obra que eles selecionaram um manto de baixa durabilidade, né, era uma obra que precisava ter um manto com uma durabilidade muito maior, né, e eles colocaram um manto de baixa durabilidade. Essa foto é cerca de menos de um ano depois da instalação e a gente já vê que o manto está totalmente rompido, né. A vegetação não pegou, mas o manto desapareceu, né? Então, tem que ser bem escolhido, né, com base nas condições de inclinação, tipo de solo, né, chuva, né, a chuva que ele vai estar sujeito, tem que ser bem escolhido o manto, né. Aqui também, né, os mantos é uma solução que a gente viu lá no treinamento de solo reforçado, que são muito utilizados para fazer a proteção de face de muros em solo reforçado, né. Então, a gente vê que não é um manto do nosso portfólio, né, mas a gente vê um solo reforçado que eles colocaram um manto para fazer a proteção, mas o manto é tão aberto que ele permite totalmente a passagem aqui dos raios UV, né. Então, a gente coloca uma proteção em solos reforçados, no caso, né, porque a gente precisa proteger os geotextos desses tecidos contra os raios UV, mas o manto não permite, né, não faz essa proteção porque ele é totalmente aberto, né, então o geotexto vai estar exposto da mesma forma, né. Então é importante a gente selecionar bem o manto conforme as características da nossa obra, do nosso problema, né. E qual que é a metodologia de projeto de taludes, né? Então, como eu comentei, a metodologia que eu vou mostrar aqui é uma metodologia baseada com relação à perda de solo, né? Então, a erodibilidade do talude. Né? Em alguns casos, como eu comentei, quando tem a formação de cunhas, eu preciso fazer uma distribuição de esforços, tudo isso a gente tem que avaliar da utilização do manto, né? Com a malha, ou se o solo é tão erodido, com o geotexto no tecido. Então, aqui é uma metodologia que a gente utiliza para, com base na perda de solo calculada, a gente estimar qual que é o manto mais adequado para fazer a proteção do meu talude, né? Então, a gente tem uma equação universal de perda de solo, né? Que o nosso objetivo aqui é calcular o A, né? Que é a perda de solo calculado, né? Que é uma perda de solo por unidade de área, né? Que geralmente a unidade em toneladas por hectare por ano, né? E através dessa perda de solo, né, que é calculada por unidade de área, a gente consegue aí fazer uma correlação, se for necessário, né, com uma espessura de perda de solo, né. Então, a gente calcula qual que é essa perda de solo e tem um valor mínimo, né, máximo, perdão, que essa perda de solo pode ter, né. Mais do que isso, ela pode gerar uma série de problemas para os taludes, né. Então, do que depende essa perda de solo, né? Essa quantidade de solo que o meu talude pode perder ao longo dos anos, né? Ele depende de um fator R, que depende da erosividade, da precipitação e do escoamento do meu talude, né? Então, ele depende aí da precipitação na região, né? Precipitação de 6 horas de duração e frequência de 2 anos, né? Expressado em milímetros, né? Então, é um valor que correlaciona aí a precipitação para o cálculo da perda de solo, né? Ela depende do fator de erodibilidade do solo, né? Que determina a suscetibilidade de um determinado tipo de solo a ser mais ou menos erodível, né? Então, esse fator, né? Ele foi calculado, né? De uma forma padronizada, de uma taxa de perda de solo por unidade de índice de erosão. Né? Então, ele foi medido e calculado para um talude de face de 22,13 metros de comprimento e uma declividade uniforme de 9%. Né? E daí ele depende do tipo do solo e do conteúdo de matéria orgânica que tem esse solo. Né? Então, se eu tenho um solo que é uma areia fina, uma areia muito fina, eu tenho um solo, um silt, né? E dependendo da porcentagem de matéria orgânica que eu tenho nesse solo, eu venho aqui na tabela e pego um fator de erodibilidade do solo, né? Para essas geometria, né, calculada, né? Então, só que na minha obra eu não vou ter essa geometria, né? O meu talude pode ter uma declividade muito maior, né? E isso é muito maior ou menor do que esse comprimento padronizado, né? Então, a gente precisa fazer correções, né?
Então, para fazer essa correção, a gente utiliza o fator L, né? Que é o fator de comprimento do talude, né? Então, a função desse fator L é corrigir, para ajustar, né, para a minha condição de campo com relação ao comprimento padrão do talude, que eu fiz o cálculo aqui do fator de erodibilidade, né? Esse fator L ele é calculado aqui em razão do comprimento do terreno, ou comprimento do talude, né? Então, qual que é o comprimento aqui do... Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui. Então, esse L, na verdade, aqui é a projeção, né, em ângulo do meu talude. Esse é o valor L. Esse é o valor L, não. Esse é o valor lambda aqui, no caso, né? Que é o comprimento do talude, né? Então, L é calculado em função desse comprimento do talude, né? E do expoente M, né? Esse expoente M, ele depende da relação depende desse coeficiente beta, né? Que é a relação entre a largura de um suco de erosão, né? Então, se eu tenho o meu talude, vamos botar numa outra foto. Vou pegar essa para exemplificar. Eu tenho, vamos supor que aqui está sem proteção, né? Tem aqui o meu talude, que eu venho com uma erosão aqui, e esse suco de erosão tem uma largura, sei lá, 10 centímetros. E essa largura, e eu tenho vários sulcos ao longo do meu talude, né? Espaçados aí a cada 50 centímetros, a cada 1 metro, né? Então, esse beta correlaciona, então, a largura, né, da erosão, do suco da erosão, e a distância entre esses sucos, né, a largura entre esses sucos, né? Então, ele é calculado em razão do ângulo de inclinação do talude, né? E em razão desse coeficiente R, né? Que é um coeficiente que correlaciona se o talude está sem vegetação, se ele está com vegetação, se ele tem uma vegetação agrícola, ou se ele tem uma vegetação, se ele está nu, né? Sem vegetação, né? Então, com base nesses coeficientes, eu consigo fazer essa correção do comprimento do talude, né? A inclinação do talude, a gente faz a correção utilizando essas expressões, né? Então, a gente tem a inclinação padrão, que é de 9%, e a gente corrige com base nessas duas expressões para a minha inclinação de projeto, né? Sendo θ aqui a inclinação de projeto. E o coeficiente, né? Os últimos coeficientes, que são o C, que é o fator de cobertura, e o P, que é o fator de plástica de suporte de conservação, eles estão intimamente ligados, né? Então, o fator de cobertura, ele depende, né, se... Ele é basicamente uma perda média de solo, né? E esse fator de plástica de suporte de conservação, né, para ver como que é a prática de cultivo, de plantio ao longo desse talude, né? Então, esse fator CP, ele depende, por exemplo, se ele é um solo sem proteção compactado, sem nenhum tipo de vegetação, ele assume um valor mais elevado, né? Se é um solo escarificado, sem proteção, se tem um solo com uma semeadura temporária de menos de 2 meses, então esses valores são tabelados conforme a minha condição de semeadura e inicial do meu talude, né? Isso para taludes em condições, né, esse fator CP para taludes em condições naturais, né? Quando a gente coloca um tipo de manto, né, de controle de erosão, né, então a gente aumenta, a gente tem uma variação aí desse fator de CP, né, uma diminuição desse fator de CP. Então a gente apresenta também para os nossos produtos que a gente comercializa, em razão do comprimento do talude e da inclinação, qual o fator CP que a gente deve adotar, tá? Pro cálculo da perda de solo, tá? E como eu comentei, o valor máximo da perda de solo, né, determinado pela FAO, né, que é um órgão que regulamenta o cultivo de solos, né, e plantio de solos, é de 0,076 centímetros, né? Acima disso, a gente começa a ter uma série de problemas no talude, problemas tanto de cultivo, quanto os problemas já listados anteriormente, de erosão. Então, a gente determina que, acima desse valor, a gente precisa prever aí alguma solução para fazer para diminuir essa perda de solo, né? Então, agora, a gente vai fazer um exemplo, né,
do cálculo da determinação da condição de perda de um solo de um talude, tá? Só um minutinho, gente. Desculpa. Então, a gente vai fazer um cálculo utilizando o nosso software para fazer uma determinação da perda de solo de um talude com as seguintes características, né? Então, é um talude no local que vai ter uma precipitação de duração de 6 horas e período de retorno de 2 anos de 9,6 milímetros. O solo é um solo tipo franco arenoso. O comprimento do talude é 20 metros, com inclinação de 60 graus. A condição atual do talude é sem vegetação. Ele tem cerca de 7% de matéria orgânica, né? E o solo aí é sem proteção compactado. Então, vamos lá no nosso software. Então, aqui está a interface do nosso software, né? Então, ao longo das últimas semanas, a gente vem fazendo um treinamento, abordando todos esses módulos de dimensionamento. Hoje é o último treinamento, que é esse módulo de proteção de taludes e canais. Relembrando que o nosso software ele tem uma aba aqui de documentos técnicos, que tem fichas técnicas, tem o nosso livro aqui dentro do software, tem alguns casos de obra, tem detalhes construtivos, tem uma listagem de normas para cada país da América Latina. Então, essa aba de documentos técnicos é bem interessante. Nós vamos aqui para a aba de proteção de taludes e canais, né? Então, a gente vai criar aqui um novo projeto. Vou dar um nome aqui para o meu projeto. Aqui a gente pode preencher, caso queira, com as informações do projeto, porque no final do dimensionamento ele gera um relatório em PDF. Então, se a gente preencher, ele vai sair preenchidinho já o relatório, pode facilitar na hora de entregar o seu projetinho para o seu cliente, né? Mas aqui nem vou preencher. Então, esse módulo, como é proteção de taludes e canais, ele tem duas opções, né? Taludes ou canais. Vamos começar aqui com a parte de taludes, né? Então, a gente coloca aqui com os parâmetros de entrada, né? Então, a gente viu lá que a precipitação, duração de 6 horas e 2 anos de período de retorno, é de 9,6 milímetros por hora. O software tem aqui essas ajudas, né? Essa precipitação a gente tira das curvas IDF para determinada região, né? Então, aqui tem um exemplo de uma curva IDF, né? Que para cada localidade, a gente tem a curva IDF correspondente, né? Então, se eu estou fazendo a minha obra em São Paulo, é um tipo de curva, se eu estou fazendo no Rio, é outro tipo, né? Se estou fazendo na Colômbia, é outro tipo. Então, mas a gente tira esse valor de precipitação dessas curvas, né? O tipo de solo do talude a proteger, a gente viu, deixa eu voltar aqui, que é um solo franco-arenoso. Né? Então, ele dá aqui também a definição do tipo de material, com relação à porcentagem de argila, de silt de areia, em qual faixa ele se enquadra, né? A quantidade de matéria orgânica no talude é 7%. O comprimento da face do talude é 20 metros. A inclinação do talude é 60 graus. A gente pode preencher aqui. E a gente vê que é um solo sem proteção compactado, né? Para o fator CP. Então, a gente pode deixar aqui solo sem proteção compactado. E aqui também ele dá os valores de referência, né, que a gente pode adotar para esse fator CP. A gente dá um avançar, daqui tem com quais tipos de revestimento que a gente quer avaliar, né? Então, eu vou avaliar, ele vai avaliar a proteção do talude sem nenhum tipo de manto. A gente vai incluir aqui a proteção com manto Ecomatrix, e a proteção com o manto permanente também. Então, vamos avaliar com o manto 550. Aqui no software, ele tem essa parte de ajudas, né? Que se a gente clicar, toda essa parte teórica, né? Que tem no nosso livro, e que eu apresentei aqui na apresentação, ele está aqui de uma forma um pouco mais resumida, caso vocês queiram fazer uma consulta mais rápida, né?
Então, vamos dar uma avançada. Bom, daí ele calcula, né? Ele calcula a perda de solo calculada e a máxima, conforme a gente viu que é de 0,076. Então, a gente vê que para a condição atual do talude, né, sem nenhum tipo de proteção, não é adequado, né? A gente tem uma perda de solo muito maior. Colocando um Ecomatrix, a gente não gera também uma situação adequada, apesar de a gente aumentar o fator de segurança, para as nossas condições de projeto não é uma solução de investimento adequada. Mas se a gente coloca o nosso manto permanente, daí sim, a gente diminui bastante aqui essa perda de solo, gerando aqui um fator de segurança maior que 1, então uma condição adequada para controle de erosão, né, para diminuição de perda do solo na face do talude. E se a gente avançar, ele mostra que é um esqueminha da nossa solução, né, como que tem que ser feito, qual que é as variáveis, né, comprimento, inclinação, né, e qual o material recomendado. E a gente tem a opção de gerar um relatório aqui, que sai um relatório em PDF, que vocês podem salvar, né. Então, vocês viram que é um passo a passo bem simples, né, não tem muito segredo para a utilização do software, e que facilita aí na escolha, né? Então, com base nas condições, na escolha do manto mais adequado para fazer o revestimento de um talude com relação à perda de solo. Para canais, a metodologia é ainda mais simples, né? Então, a gente faz o cálculo hidráulico a partir da equação de Mene, né? Então, a gente faz o cálculo da vazão, né? Em razão da declividade do canal, do raio hidráulico, da área, né, do coeficiente de rugosidade, né. Então, é uma equação bem conhecida para cálculos de canais, né. Então, para a gente fazer com essa equação, né, o objetivo é a gente calcular uma geometria tal, uma altura de lâmina d'água tal do canal, tal que ele suporte a vazão que o meu projeto necessita, né. A gente tem que sempre se atentar ao coeficiente de Mene que a gente vai estar utilizando, que é o N, né? Então, a gente tem alguns valores de referência com relação ao talude, né? Se é um talude que está recém-terminado, sem nenhum tipo de vegetação, se é um talude que tem uma grama curta, uma grama alta, né? Uma vegetação mais alta. E aqui também com gel sintético, né? Os valores mínimos que ele recomenda, né? Então, desde a utilização de mantos, até a utilização de geocélulas, né, passando taludes também revestidos com geomembrana, né, então para cada tipo de geossintético tem um valor de coeficiente de Mene, né, que deve ser utilizado. E aqui, por exemplo, vocês podem perguntar, né, mas eu não consigo diferenciar se eu vou estar usando aqui um manto TRM 500, um manto TRM 550, ou se eu preciso de um manto de alto desempenho, né? Porque aqui o valor do N, né, considerando, por exemplo, uma vegetação fina, né, uma vegetação menor, é o mesmo independente do tipo de manto, né? A gente consegue escolher o manto, né, baseado na verificação do cálculo da tensão de cisalhamento, né? Então, quando a gente faz um canal, né, esse canal, as paredes do canal, ela está sujeita, né, a uma tensão de cisalhamento, né? Sendo que essa tensão de cisalhamento, o valor máximo dela, ocorre na parte inferior do canal, né? Então, a gente tem que fazer um cálculo da tensão de cisalhamento que vai estar atuando no meu canal, né? Que nada mais é do que o peso da água vezes a profundidade da lâmina d'água, né? Que é o que eu calculo aqui com a equação de Mene anterior, e vezes a declividade do fundo do canal, né? E comparar essa tensão de cisalhamento atuante com a tensão máxima que o meu material geossintético resiste, né? Então, com isso que eu consigo determinar qual é o manto mais adequado para revestir o meu canal, né? Então, vamos fazer um outro exemplo, né, para cálculo de revestimento de canais, utilizando o GeoSoft, né? Então, a gente tem um canal trapezoidal, né, com uma geometria de 2 metros de largura de fundo, que está bem ruim, taludes de 45 graus,
45 graus e uma vazão média de 4,5 metros cúbicos por segundo, né? Esse canal está recém-escavado e sem nenhuma proteção nas suas paredes, né? Então, o objetivo, a gente quer calcular o valor da lâmina d'água e avaliar o canal na situação atual, né? Então, recém-escavado, sem proteção, e na situação com o manto TRM 500, né? O N de Money para o solo desprotegido é dado, de 0,0156, e a declividade do canal também é dada, que é 3%, né? A gente volta aqui com o nosso Geosoft. A gente entra de novo aqui no módulo, né? A gente cria aqui um novo projeto. Agora, né? De novo aqui, você pode preencher com as informações de projeto, caso você queira. A gente vem aqui e escolhe a opção de canais, no caso, né? O nosso programa, ele pode fazer o cálculo de seção trapezoidal, seção retangular e até seção circular de canal. No nosso caso, é uma seção trapezoidal, né? Então, a gente escolhe aqui a seção. A gente tem que preencher com as informações. Então, a vazão máxima do canal é de 4,5, né? A declividade é de 3%, então aqui ele fala, né? O que seria essa inclinação do fundo do canal, né? Então, é 3%, então é 0,03. Ele fala que é um canal recém-escavado, né? Com N de Money de 0,0156. Então, a gente vai mudar aqui o N de Money. E daqui também na tabela de valores de referência. A largura do fundo é de 2 metros. E a inclinação das paredes do canal é 45 graus, né? Então, tá certo aqui. 45 graus dos dois lados. Né? E daí, qual tipo de geossintético que a gente quer analisar, né? Então, a gente tem a opção aqui de mantos e também com umas formas flexíveis, né? Que são a nossa Durabag, nosso flexocreto, geocolchão, e até de geocélulas ou geomembrana. Geocélulas com vegetação, com concreto ou geomembrana. Mas a gente quer analisar aqui somente com o manto. Então, o manto TRM 500, a gente vai considerar que é um solo fino, né? Uma vegetação fina, perdão. E daí aqui ele vai dar duas informações, né? Então, para essa condição de fluxo que eu passei, né? Que é aquela condição de vazão de 4,5 metros por segundo, ele dá a altura da lâmina d'água dentro do meu canal, né? Que é necessário para suportar essa vazão. Qual que é a velocidade desse fluxo, né? E ele calcular aqui o indicado. Então, utilizando o nosso manto TRM 500, junto com, associado aí com a vegetação, ele calcula, então, qual que é a altura da lâmina d'água, a velocidade de fluxo, né? E ele fala, então, que a tensão atuante é menor que o que é admissível, né? A tensão cisalhante admissível. Tem isso daqui que varia para cada tipo de geossintético, né? Então, dando um fator de segurança maior que um, sendo uma situação adequada. Então, também, novamente, é um cálculo bem simples, né? Que a gente consegue aqui estimar a altura da lâmina d'água do meu canal para fechar a sua geometria, né? E também se o meu revestimento vai estar resistindo às condições de solicitação. E a gente dá um avançar aqui, a gente vê, então, ele mostra aqui um toquezinho, né? Com a largura de fundo, com a inclinação das paredes, qual que é a altura da lâmina d'água para essa dada vazão, né? E a gente tem a opção aqui de gerar um relatório também em PDF para poder, né, enviar um relatório para os nossos clientes e tudo mais. E também, como na parte de proteção em taludes, a gente também conta aqui com uma ajuda, né? Bem simplesinha, né? Que daí é muito mais detalhada no nosso livro, que a gente tem lá um capítulo explicando passo a passo, com exemplos de dimensionamento. Mas aqui tem uma ajuda caso vocês queiram fazer alguma consulta rápida, né? Bom, então, com relação a esse módulo, então, a gente viu as duas aplicações dele, né? Esse módulo de proteção de taludes e canais. Então, a gente viu como a interface é simples, né? Como o software é uma ferramenta muito útil, né? Para fazer essa análise, né?
favorecendo bastante, né, ajudando bastante aí no nosso dia a dia de projeto. Então, falando bem rapidamente aqui da instalação, como é feito aqui com um foco um pouco maior para taludes, né, mas como é feita a instalação, né, desse sistema de controle de erosão, né. Então, é importante a gente associar os mantos, né, de controle de erosão com o solo fertilizado, né, é uma mistura de solo com sementes, né, e fertilizantes, ou com uma hidrossemeadura, né. Então, antes da gente estender o manto, a gente tem que fazer algum tipo de plantio nesse talude, ou com solo fertilizado, ou com hidrossemeadura, né. Então, a gente vê aqui na interface, né, uma hidrossemeadura, aqui o manto já instalado por cima da hidrossemeadura, né. Sem o manto, a hidrossemeadura começa a ser lavada, né? Vai chovendo e vai sendo lavada essa hidrossemeadura, né. Então, por isso que é importante colocar um manto para ajudar a proteger aí esse processo de plantio, né. Esses mantos, eles precisam de ancoragens, né, para ser fixados no talude, né. Esse tipo de ancoragem depende do tipo do solo, né, se é um talude em rocha, se é um talude em solo, da inclinação desse talude, né, do tipo de material também. Também precisa ter valas de ancoragem no topo, né, mas falando um pouquinho dessas ancoragens de fixação, né. Se a gente tem um sistema com somente mantos, né, a gente pode estar utilizando grampos, né, de aço em formato de J ou U, ou um novo desenvolvimento que a gente tem, que é o nosso pino de policarbonato para fixação, né, de mantos para controle de erosão, que é o nosso geopin, que eu vou mostrar mais para frente. E para alguns casos especiais, malhas de alto desempenho, né, a gente faz a aplicação com chumbador, a gente pode fazer uma fixação com chumbadores associados aqui a uma placa, né, de ancoragem, e até ancoragens pneumáticas especiais, né, ancoragens com cabos, né. Então, a gente tem, depende do tipo do solo, né, se é solo ou rocha, né, então se é uma fixação numa rocha mais alterada, desse tipo de sistema, daí associado também com uma malha metálica, né, a gente utiliza esse chumbador em rocha, né, aqui não favorecendo novamente, né, somente para fixação do sistema de proteção de face, não é um chumbador para garantir a estabilidade global do talude. Se for o caso, a gente pode utilizar junto, né, como eu vi, tirante, pode utilizar junto chumbadores mais profundos, mas esse chumbador mais curtinho aqui de 20, 25 centímetros com epóxi, né, e duas arruelas aqui de proteção de face, é somente para fixação do manto, né, num talude mais rochoso, né. A gente tem o nosso geopin, que é um desenvolvimento recente que a gente fez, que são pinos de policarbonato, né? Ele tem aí um comprimento típico de 20 centímetros, né? E ele tem uma ponta e uma zona de atrito, que é onde ele faz, então, a interação com o solo para fazer a fixação, né? A vantagem com relação aos pinos de ancoragem, chumbadores de ancoragens metálicos, é que ele não sofre o processo de erosão, né? É um material plástico, né? Então, que também pode ser aplicado aí para fixação dos nossos sistemas de proteção, tá? Então, a gente vê que cada um desses, deixa eu pegar aqui o apontador, cada um desses pontinhos aqui é um geopin que está aplicado aqui para fazer a fixação do manto, né, ao longo de um talude, né? Então, a gente tem que colocar esses sistemas de ancoragem numa malha, né? Tem que ter uma densidade mínima de ancoragens aí para garantir a fixação do manto, né? E a gente viu, né, apesar de a gente ter desenvolvido esse geopin, que ele é mais eficiente, não está sujeito à erosão, mas é muito usual ainda utilizar grampos, né, de fixação, formatos de U, formatos J, né, cravados aí no terreno para fazer a fixação dos mantos, né, aqueles expostos ao longo do talude, né. Então, essa densidade de ancoragem, né, ele depende das condições de fluxo, se for um canal, né, e depende também da inclinação do talude, né. Então, se eu tenho um talude mais abatido, né, de 3:1, eu vou precisar aí de cerca de 1,3, 1,4 ancoragens por metro quadrado, né. E isso vai variando até para situações que eu tenho taludes 1:1,
que eu precisei de cerca de 4 ancoragens por metro quadrado, né? Então, a cada metro quadrado, eu precisei de um geopinho, eu precisei de um grão com formato de U. Ou para casos que eu tenho altas inclinações superiores, 45 graus, canais de alto fluxo, eu posso precisar de até 4,5 ancoragens por metro quadrado, né? Então, essa densidade é muito importante a gente determinar com base nas nossas condições, né, específicas de cada projeto, né? A gente tem também uma ancoragem, né, tipo cabo, que pode ser utilizada também, mas é para usos mais pontuais, projetos que precisam de melhor desempenho, né, são mais solicitados. Também é uma ancoragem que gera uma certa estabilização, porque é um cabo que chega a ter até 2 metros de comprimento, né, que ele é inserido no talude e depois tracionado, né, então, e gera aí essa ponta de fixação, esse cabo, e depois ele é tracionado. E aqui na face tem a plaquinha, né, que é feita aí a ancoragem do sistema. Né? Então, ele tem, lógico, obviamente, ele tem um custo maior, então é para aplicações mais especiais, quando tem uma solicitação muito grande. Né? E, como eu comentei, né, esse sistema de proteção, ele gera uma proteção de face, não gera uma estabilização do talude. Então, se o talude precisa de um sistema de estabilização passivo ou ativo, a gente pode aí associar a utilização do manto com a malha metálica, juntamente com chumbadores, né, passivos ou com tirantes ativos, para garantir uma proteção completa, né, e uma estabilização do talude. E falando de taludes, né, é sempre bom a gente pensar nas obras complementares de drenagem, né, então canaletas, né, que a gente pode estar até empregando canaletas flexíveis com geomembrana, né, ou biocanaletas, que a gente viu aí no nosso último treinamento, DHPs, né, para fazer o controle do nível d'água, escadas, dissipadores, né, de nível d'água ao longo do talude. Então, a drenagem é uma parte fundamental para garantir, né, o sucesso da solução. Né. Tem umas fotinhas das canaletas flexíveis, aqui a canaleta flexível só com geomembrana, e aqui das biocanaletas, são soluções mais flexíveis e são soluções bem interessantes para substituir as tradicionais canaletas de concreto, né? Escadas e dissipadores, né? Então, pode estar associado a escadas hidráulicas de concreto ou dissipadores aqui, né? No nível de água, perdão. Bom, então, com isso, a gente finaliza o nosso treinamento, né? Falando um pouquinho dos valores agregados que a gente viu aqui da nossa solução, né? Então, são soluções muito interessantes que podem reduzir bastante o custo, né, ao longo do custo de instalação, se comparado com uma solução tradicional, e reduz ainda mais o custo, né, se a gente agir e proteger um talude antes que ele ocorra sua ruptura, né, como a gente viu lá no começo da apresentação, né. São soluções muito duráveis, né, então garante aí uma durabilidade ao longo dos anos, né, tem um tempo de execução muito competitivo em comparação com a solução tradicional de concreto projetado, se a gente for avaliar aqui para uma proteção de taludes, né? E são soluções que favorecem o meio ambiente, né? Que a gente vai estar utilizando aí menos materiais não renováveis, né? Aqui os nossos sites, né? Das nossas empresas na América Latina, e aqui é o nosso site no Brasil, que é bitinvagengeossintéticos.com. E a gente está presente nas redes sociais, tá? Como eu comentei, esses treinamentos, os anteriores já estão carregados na nossa página do YouTube, quem perdeu pode assistir lá, e esse vai ser carregado em breve também, e vocês podem entrar em contato com a gente, comigo por e-mail ou através das nossas redes sociais, caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, isso foi o tema da apresentação de hoje, né? Finalizando o nosso treinamento com o Geosoft, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu fico à disposição, vou digitar aqui no chat o meu e-mail. À disposição, caso vocês tenham alguma dúvida ou caso precisem de apoio com algum projeto. E agradeço muito a participação. Boa tarde e boa semana para vocês.